Olá pessoal, hoje terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, estamos iniciando mais uma live com apoio do Laboratório de Ciências Ambientais e do Programa de Ecologia e Recursos Naturais. Nossa convidada de hoje é a professora Mariana Basso, da Universidade Federal do Maranhão e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, do qual já convidei a professora Mariana, que estará entrando em alguns segundos. Oi, Mariana. Olá, Carlão. Tá me Tá cabelo escutando? grande, hein? Tá grande, você viu? É, épocas de Covid, né? Faz até o cabelo crescendo, gente. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Boa noite. Tá escutando bem? Tá perfeito. O som tá ótimo. Vou até ajustar o Tá. meu aqui também. Então, Deixa eu Mariana, procurar aqui. a gente tem feito semanalmente um encontro aqui com vários profissionais, né? Inclusive ex-alunos nossos que estão hoje em universidades em diferentes partes do Brasil, né? E semana passada nós fizemos uma com o Franzer, né? Agora nessa fase eu vou dedicar a parte ao Norte e Nordeste, os amigos que estão aí no Norte e Nordeste do Brasil, né? E é um prazer estar aqui conversando com você hoje, né? Você está como coordenadora, né, do programa de pós-graduação de ecologia, de oceanografia aí da Universidade Federal do Maranhão, né? E a nossa ideia é um papo bem informal, né? Aham. Para além, obviamente, da gente tocar em algumas questões relativas à pandemia e também ao dia a dia, né, do nosso trabalho e coisas correlatas. A ideia é mostrar aos jovens profissionais e aos alunos desmistificar algumas coisas que muitas vezes ocorrem, né, no imaginário das pessoas, né, em relação a ser cientista, a ser professor universitário, enfim, a fazer ciência, né? Ciência com prazer, né? Então, eu acho que essa é a ideia. Então, eu sempre começo com uma pergunta, né? Que é para o convidado ou a convidada falar um pouquinho sobre a trajetória acadêmica da pessoa, né? Só para os colegas que estão nos ouvindo conhecer um pouquinho, né? Além do Lattes. Ótimo. Bom, boa noite, Carlão. Quero agradecer o convite, né? É um prazer nosso imenso estar aqui, podendo conversar contigo um pouquinho além do Lattes, né? Eu acho essa ideia maravilhosa mesmo. Eu acho que tempos ruins, eles trazem coisas boas e novas, né? Então, a gente tem que tentar aprender com tudo, né? E uma das coisas que o Covid proporcionou foi essa comunicação diferenciada, né? Que, querendo ou não, fez com que a gente tivesse um acesso maior ainda, né, do que a gente tem na comunicação, né, e tivesse aí, né, com esse elo mais próximo, estando mais distante, né, a gente aprendeu a aproximar a distância, né, eu acho isso muito importante. Então, eu quero agradecer imensamente o convite, né, e parabenizar pelo quadro, né, que vocês estão fazendo aí no Insta. Eu acho que as redes sociais, os Instagrams estão cada vez mais, assim, atuantes nesse papel, né, e isso tem sido algo fundamental aí para a gente poder mostrar para a população brasileira um pouquinho do que a gente faz dentro da universidade, né. Ainda mais tempos atuais, né, que a gente anda sofrendo muito em relação a isso, né, as pessoas acreditarem, né, o que acontece, o que a gente realmente faz, né. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, bom, eu iniciei a minha graduação em 2002, na Universidade Federal do Maranhão. Na época eu entrei no curso, ainda era o conhecido como Ciências do Mar, o curso era a terceira turma da Federal do Maranhão em Ciências do Mar, ou Federal do Maranhão, Federal do Paraná. E no meio da trajetória da graduação, o curso de graduação, né, mudou de ciências do mar para oceanografia, mas no sentido de fortalecer a profissão, porque no fundo a gente sabe que está super interligado tanto as ciências do mar quanto a oceanografia, né?
Então, mais no sentido da gente fortalecer, né, a profissão, e foi na mesma época também que a gente começou, né, a ter esse debate, né, sobre a profissão, quer dizer, começou não, né, mas estava muito forte essa questão aí da profissão, né, da oceanografia, que ainda não era reconhecida. Bom, eu terminei a minha graduação na Federal do Paraná em 2006. Na Federal do Paraná eu trabalhei sempre na área de oceanografia química e iniciei meus estudos com contaminação por metais. Então, trabalhei com um pouco de efeito de metais, sobre microalgas na época, e um pouco de especiação de metais. Inclusive, na época, né, foi quando eu conheci o grande Carlos Rezende via livro, né? Via artigos, né? Então, assim, já era minha referência, né? E isso é muito interessante, isso é muito legal, né? A gente vê a trajetória onde a gente chega, né? Então, quando eu iniciei, eu nunca imaginaria. Hoje, por exemplo, estou fazendo uma live com alguém que eu lia um livro, ou lia um artigo, né? E isso é maravilhoso, né? Para a gente ver como a gente pode chegar, né? E conquistar coisas, né? Que é distante, né? Bom, e todo esse processo, né, da graduação, ele foi um processo assim, onde eu cresci muito. E eu acho que a graduação ela é um processo muito especial na vida de qualquer pessoa, porque ele não só te forma como profissional, mas ele te abre teus horizontes para a cultura, ele te abre teus horizontes para a comunicação, ele abre teus horizontes para mil e uma coisas, para um mundo de possibilidades que você não teria sem ter a graduação. E o mais importante ainda, ele te ajuda a você se identificar dentro de profissões, não só como uma profissão, porque a gente nem necessariamente trabalha naquilo que a gente é graduado, né? Às vezes a graduação leva a gente para outros rumos, né? E eu acho isso, assim, fundamental. Então, antes da graduação, a minha vida toda eu estudei em colégio público. Então, eu nunca estudei em colégio particular, sempre estudei em colégio público. E, né, estudei bastante para entrar naquela época vestibular. E a graduação, para mim, era algo transformador, porque ela foi uma possibilidade que eu via de poder ganhar o mundo que eu queria, né? Tipo, a possibilidade que eu tinha de poder ter independência, de poder ter conhecimento, de poder ter uma profissão, ter escolhas próprias. Então, eu vim de uma cidade de interior, né, onde a gente fica um pouco limitado em relação a essas escolhas, né? Que as famílias querem algo para você, ou alguma coisa assim, ou cidade muito pequena, né? E que você meio que já tem aquela coisa assim do que você tem que ser, né? Como você tem que seguir. E a universidade para mim era isso, né? Era algo que eu poderia conquistar o meu eu, né? A minha independência. E realmente foi isso. Então, a graduação, assim, eu acho um processo, um tempo e um processo fundamental, né, na carreira de qualquer pessoa, assim, né? Independente do que você vai atuar, do que você vai fazer, se você nem vai atuar nisso ou não, né? Eu acho que não existe graduação com o tempo jogado fora, né? Eu acho que ela abre totalmente, assim, a tua cabeça e a tua percepção como ser humano, como um contexto também de se realizar dentro do contexto social, qual que é a tua participação na sociedade. Você inicia o processo adulto, então também tem essa questão de você se identificar para onde eu vou, né? Tem toda essa situação. Então, eu acho que pelo fato da graduação ter sido uma época da minha vida assim tão determinante, tão importante, hoje eu dou muita importância para esse processo, né, de graduação. Eu acho que isso é fundamental. E nisso eu pego um pouco também assim no pé dos professores, né? Ó, a responsabilidade que nós, como professores, temos na vida, Com né, certeza. de alguém que a gente está formando, né? Que ajudando a formar, digamos assim, né? Então, isso assim, para mim é uma das etapas mais fundamentais. Bom, após a graduação, então eu fui fazer a pós-graduação. Fui fazer a pós-graduação no momento não porque era a única coisa que teria, teoricamente, assim, para fazer, porque na época eu passei num concurso público, mas eu não quis assumir o concurso público porque eu queria fazer pesquisa. Eu gostava, eu queria, era aquele meu sonho, né? Então eu fui atrás daquilo que eu queria. E fui fazer um mestrado, e daí eu fui para o Rio Grande do Sul, onde eu fiz meu mestrado na área de fisiologia. Fiz o meu mestrado, no doutorado a ideia era voltar para a oceanografia, mas aí dentro da fisiologia eu vi um mundo fascinante, onde eu podia linkar, né, a parte de efeitos na biota e da contaminação ambiental, que era aquilo que eu tinha iniciado na graduação. Então eu comecei, né, a tentar trazer essa ferramenta da fisiologia para dentro do ambiente de contaminação ambiental. Então entender um pouquinho como a contaminação afeta, né, os organismos.
E aí, fiz o meu doutorado. Durante o meu doutorado, fiz um ano sanduíche no Canadá, onde eu trabalhei na agência lá ambiental do Canadá. Trabalhei tanto no Oceano Pacífico quanto no Índico. Bom, lá tive um monte de possibilidades, né? E a gente já vê, e é interessante também para a gente ver essa diferença, né, dentro do padrão de pesquisa brasileiro e do padrão de pesquisa internacional, né, da gente ver aonde estamos e quais são as facilidades que eles têm, que a gente tem ou não, né. E foi nesse momento que eu aprendi que brasileiro faz milagre, né. Bom, então, a hora que a gente vai para fora, a gente começa a ver que realmente, assim, a situação de pesquisa do Brasil ela é totalmente diferente, né, da situação de pesquisa que a gente tem lá fora. E isso que eu fui numa época que ainda aqui no Brasil a gente estava numa situação favorável, né? É. E a FURG, onde eu estava fazendo a pós-graduação, também, digamos assim, eu considero uma universidade, dentro das que eu passei no Brasil, com uma estrutura e com uma condição totalmente favorável, muito diferente das outras, né? É. Então, depois desse momento, eu fiz meu pós-doc e aí entrei naquela situação. O que, que eu quero, né? Voltei. Acho que foi a primeira vez, na verdade, que eu fiquei naquela situação. Será que eu fiz a escolha certa? Né? Porque aí eu tinha que me posicionar. E aí é aquilo que começa a te mexer, né? Porque você fica naquela, nossa, e aí, eu tô no caminho, não tô, é isso que eu quero, não quero ser pesquisador, ser isso. Aí tem aquele monte de coisa, né? Ah, pesquisador 1A do CNPq, não sei o quê, isso, extensão, isso, você fica totalmente confuso, né? E aí eu fui deixando, né, tendo experiências, me permitindo vivenciar elas, até que eu passei no concurso da Federal do Maranhão, para a vaga de oceanografia química e isso foi em 2016, né? E aí, 2016, desde 2016, estou como professora, né, docente permanente da Universidade Federal do Maranhão. Então, E agora estou nos programas de pós-graduação. muito interessante a trajetória, né? E eu gosto sempre de frisar, né, que é a importância do ensino público, né? E toda a trajetória. Muitas pessoas que eu converso, né, têm sua formação acadêmica desde lá do início de formação, né, nas escolas, na escola pública, né, e depois universidade pública. E aí, obviamente, não é de se estranhar, né, porque a universidade pública é realmente a grande matriz da ciência brasileira, né? É aí que 90, 95% do conhecimento de pós-graduação. Então, essa é uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, porque principalmente nesse momento, né, onde a ciência tem sido tão exigida, né, porque se quer uma resposta urgente para uma pandemia, né, para um vírus que pouco se conhece, é, é, e, enfim, fora isso, a gente tem hoje experimentado um momento de negacionismo extremamente perigoso, né? Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? Onde assim, voltou alguns séculos atrás, né? Dentro de um momento, em pleno século XXI, né? A gente vive situações nunca antes pensadas. Mas acho muito legal, principalmente para os jovens aí. Eu vejo que você tem um fã-clube grande na Universidade Federal do Maranhão, estão todas aí te saudando, né? Muito legal isso, essa proximidade com o estudante, eu acho muito, muito legal e importante, né? Porque isso faz parte de uma relação que a gente tem mesmo, né? E faz parte da nossa dedicação, né? Dedicação exclusiva. Que a gente vive ali o dia a dia dentro da instituição. Isso é uma outra coisa que reforça a importância, né, de termos esses programas de dedicação exclusiva nas universidades e que talvez não, assim, deveria ser transposto para as escolas, né, para as escolas de formação de nível médio e nível básico, né, porque eu acho que essa coisa que os professores da formação inicial passam, realmente ela compromete muito a saúde deles, porque tem que ficar rodando para baixo e para cima, com um salário pouco generoso, né, injusto em muitos casos.
na formação desses profissionais, até mesmo para atrair jovens para essa carreira, né? Para a carreira de professor. Outro dia eu estava vendo uma estatística e pouquíssimos alunos das universidades, ou até mesmo dentro das escolas, quando você pergunta, pouquíssimos querem ser professor, né? E você tinha plano de ser professora ou isso simplesmente aconteceu em decorrência das suas escolhas? Não, eu tinha, assim, eu queria ser professora também, queria, eu sempre tive, assim, na verdade, assim, eu sempre tive esse elo, assim, facilidade de me comunicar com os alunos, assim, durante a graduação, eu dava aula, como voluntária em escola pública, então eu ia nos finais de semana trabalhar nas escolas para ajudar as crianças, sempre tive, assim, sempre quis fazer projetos, sempre estava no meio de projeto de extensão, nos vilarejos, nas comunidades, assim, então eu sempre gostei muito desse link, né, que o professor faz, assim, né, entre a pesquisa, né, e o público, porque eu acho que é a peça fundamental, né, entre a pesquisa e o público, né. Então eu sempre realmente assim, tive essa visão, assim, de querer fazer esse link, assim, né. Teve uma época que eu ficava me perguntando muito assim se eu teria, na verdade, a capacidade para ser professor, porque quando você está dentro da pós-graduação, você vê um professor tendo que fazer tantas coisas, que você fica olhando e você não sabe se é aquilo mesmo que você queria, né? E eu acho que isso também pode ser uma das coisas que faz com que as pessoas se distanciem disso, né? Porque hoje em dia acaba que os professores têm uma carga, né, de trabalho enorme, né? É pouco valorizado frente a tudo que faz, né? E é tudo a contribuição que ele dá. Fora, na verdade, o tempo que você tem que se dedicar para chegar até esse momento de estar empregado, né? Então, infelizmente, no Brasil, por exemplo, eu me posicionei dentro da universidade depois deixa eu ver, 10 anos de formada. E esses 10 anos de formada, eu estive na pós-graduação. Né? E isso não entrou dentro da minha contribuição, então é como se eu não trabalhasse, é como se eu não tivesse nunca contribuído com nada, né, para o país. E isso é uma coisa muito ruim, entendeu? Porque você acaba entrando no mercado de trabalho muito tarde, sendo que você já trabalhou, você tem uma experiência profissional, querendo ou não, de 10 anos, né? Você ainda não tem a garantia de que a hora que que você vai conseguir, né? Depois de todo esse tempo, ainda se posicionar. Então, por exemplo, hoje o que a gente vê são inúmeros profissionais com pós-docs, assim, tipo, 3, 4 pós-doc, com uma publicação maravilhosa, com uma produção maravilhosa. Nossa, muitos profissionais bons desempregados, né? E isso é uma questão que é absurda, né? É você investir um dinheiro para produzir um profissional que você não absorve. Então não tem lógica nenhuma isso, né? Mas Então isso passa a ser uma situação que afasta as pessoas ao invés de chamar elas, né? a gente tem, nessa questão, eu diria que a gente tem algumas variáveis de contorno que são importantes de serem consideradas. Por exemplo, eu admiro muito o trabalho que você, Audálio, o Marcos, o Francés estão fazendo aí, e principalmente pessoas que vieram da região sul, sudeste e se fixaram no norte e nordeste, que sempre teve uma carência muito grande de formação de recursos humanos, e esse abrir um programa de pós-graduação aí e o que a gente está fazendo, né? Eu já me considero parte do programa de pós-graduação, né? Afinal de contas, eu sou professor do corpo permanente, mas ao fazer concurso, você saiu daquela zona, e muita gente, essas pessoas que estão aí com 3 pós-docs, eles não querem sair da região sul-sudeste. Eu conheço muitos casos, entendeu? Então eu tenho que reforçar isso, que é exatamente, inclusive eu vivo falando isso em mais de uma vez e vou repetir aqui. A gente teve o programa Ciência Sem Fronteira e a gente tem que criar talvez o programa Brasil Sem Fronteira, porque realmente as pessoas colocam fronteiras dentro do nosso país que são simplesmente absurdas. Eu vou colocar um ponto aqui que meu amigo Cícero,
que é diretor de uma escola aqui, que chama-se Brasil-França, que é uma escola, eu vou chamar, ela é diferente das outras escolas, porque ela é bilíngue, né? Ela, como diz, francês e português, né? E ele está colocando aqui que é muito importante que a universidade se aproxime da escola pública, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um programa chamado Jovens Talentos. Né? O jovem é exatamente uma iniciativa para levar o jovem do ensino público, das escolas, para dentro da universidade. Né? Estimular a ciência, estimular também, e muitas vezes romper com alguns paradigmas que são criados, né, por essa com esse continuado mantra de que dizem a universidade está encastelada. Na realidade, por mais esforço que a gente faça, a gente parece que isso é uma barreira intransponível. Eu, particularmente, não sou nem um pouco favorável a acreditar nessa questão. A gente faz um esforço, talvez esse esforço ainda não atinja o máximo, porque a gente tem dificuldades exatamente na parte administrativa de romper algumas questões que muitas vezes foi o que você falou. Nós somos obrigados a fazer muitas tarefas que, inclusive, não fazem parte da nossa atividade fim. Né? Então, essa é uma coisa que as pessoas têm que entender também, né? Mas o esforço que se tem feito com a divulgação científica e com a extensão da universidade, ele é grande. Mas eu entendo realmente, a gente tem que aproximar, inclusive, é uma coisa muito interessante, né? Porque existem várias universidades que possuem o colégio de aplicação, né? Mas, na realidade, o colégio de aplicação ele acaba ficando quase que isolado das atividades da instituição. Então, até as universidades que, salvo raríssimas exceções, porque eu conheço algumas instituições que possuem programas de integração entre os colégios de aplicação e a universidade, né? Então, a gente tem essa exceção, mas na grande maioria dos casos, o colégio de aplicação ele é separado, ele é uma célula totalmente separada da universidade. Então, eu acho que, na realidade, além de ter um colégio de aplicação, que também estava previsto aqui na UENF, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu, por incrível que pareça, Mariana, nós estamos completando agora em agosto 27 anos da criação da UENF, lá pelo Darcy Ribeiro e Brizola, lá em 1993, né? Mas nós ainda não conseguimos ultrapassar 50% do corpo docente. Nós não conseguimos que o Estado libere vagas para que a gente possa crescer. Então, a gente vive um eterno duelo com a universidade, com o governo, né? Porque a gente tem uma proto-autonomia, né? Parece aquele garoto que vive de mesada, né? Embora haja um dispositivo e uma lei que obrigue repasse de duodécimos, o governo não pratica, e muito menos a autonomia. Então, a gente vive ainda como aquela criança que recebe uma quantidade de dinheiro, quando o pai quer, ele dá um pouco mais, quando não quer. Só que o jogo é um pouco diferente, né? Porque entra aí uma variável política que nem sempre ela é muito justa e nem sempre ela é muito, vamos dizer, correta, né? A gente teve que aumentar o número de vagas com a promessa de que haveria reposição de docente, e na realidade até hoje a gente não consegue. Inclusive agora nós estamos sofrendo com um problema de reposição de vagas que pessoas se aposentaram e o governo do estado não quer, inclusive com concurso feito, né? A pessoa já fez o exame todo admissional e o governo não está autorizando a contratação dessa pessoa. Ou seja, são coisas que muitas vezes o indivíduo que está fora da instituição não entende, né? E que isso causa um certo estresse administrativo, vamos dizer assim, muito grande. E, consequentemente, uma sobrecarga nas outras pessoas, né? Então, esse é um ponto que realmente está tocando. E agora, inclusive, eu não sei como é que vocês estão aí, mas a gente tem essa questão da atividade remota, né, que muitas vezes eu tive, inclusive, conversando com o Franzé, a gente sabe que muitos dos estudantes aí da universidade... Vocês têm uma universidade muito maior que a nossa, né? Nós somos uma universidade pequena,
Nós temos aqui perto de 300 professores e 6 mil alunos. Vocês têm muito mais professores e muito mais alunos, né? E aqui, por exemplo, a gente sabe que aproximadamente 50% dos alunos têm dificuldades de acesso ou não têm acesso literalmente. E muitos, inclusive, estão passando dificuldades financeiras com suas famílias, né? Então, essa é uma dura realidade. Ou seja, ao oferecer o ensino remoto, a gente certamente vai estar excluindo uma parcela significativa desses estudantes. Então, eu vejo todo mundo, muitos professores extremamente sensíveis a ministrar a disciplina, mas pouco se discute em relação a essa população mais vulnerável. Qual é a solução que a gente pode apresentar para esses indivíduos de forma que eles não fiquem penalizados ou mais penalizados do que eles já são diante da realidade socioeconômica que eles vivem desde então. Eu concordo plenamente, Carlão, principalmente assim, igual, como eu comentei no começo, né? Eu acho que a graduação, né, é um aspecto fundamental na vida do aluno, não só como o ensino, né? Como vários em outros aspectos também. Então, eu acho que nesse momento a gente está além, acho que, na verdade, assim, os professores sempre estão além só do ensino à sala de aula, né? A gente é psicólogo dos alunos, a gente ajuda a manter uma condição adequada, né? Não só de desenvolvimento, não só como estrutura, digamos assim, o que a gente oferece para os alunos não é só uma estrutura para ensino ou pesquisa, não é só uma fala, né? A gente oferece muito mais do que isso, né? Então, você fornece uma condição, eu acho que psicológica realmente, né? Ali para isso tudo acontecer. Então, eu acho que assim, essa discussão ela vai muito além, porque não é só você ter um computador e uma internet, né? Você tem que estar nesse momento numa situação adequada para você poder usar o seu computador e a sua internet. E o adequado, ele não está só no instrumento que você tem, né? Mas sim no teu ambiente, no teu psicológico, em tudo isso, né? E se a gente parar para pensar, a gente quase não discute sobre isso, entendeu? Então, a gente sempre discute os assuntos como se fosse ao que nos cabe. Então me cabe ensinar. Será que ensinar é preso somente ao conteúdo que tu tem que passar dentro da sala de aula? Né? Então, assim, eu acho que tudo isso tinha que ser discutido, né? E esse momento remoto, ele é nítido para todo mundo que tem um elo mais próximo dos seus alunos, o como isso está demandando, né, dos professores um tempo extra a se dedicar para, né, fornecer condições e dar suporte psicológico para os teus alunos também, né? Porque não é só o suporte, né, digamos assim, tecnológico, né? Então, eu acho que, assim, né, a discussão ela tem que ser mais profunda, né? E concordo com você falou, essa questão, por exemplo, que muito, né, se fala desse tal do encastelamento da universidade. Eu acho que a gente precisa passar essas discussões, sabe? A discussão tem que ser outra, porque, na verdade, assim, a gente tá fora da universidade, a gente faz muito, a gente tá muito fora da universidade, a gente tá no dia a dia das pessoas, entendeu? O que falta é justamente essa discussão e mostrar que a gente tá ali, que a gente tá participando, que a gente tá ali, né? Então, assim, talvez uma união maior entre entre a própria instituição universitária, entendeu? Eu acho que um apoio maior entre alunos e professores, né? Eu acho que talvez isso falte um pouco mais, né? A gente se unir mais em função das discussões e aprofundar um pouco mais elas, né? Sair desse patamar raso e dessas brigas que não levam a nada e de discussões que não levam a nada para focar em coisas que realmente a gente pode ser mais efetivas, digamos assim, né? Então, essa discussão toda da questão do ensino remoto. Então, assim, eu paro para pensar, mas será que a única coisa que a gente pode oferecer para os alunos nesse momento é uma disciplina obrigatória? É isso que a gente tem a oferecer para os alunos? É só isso que a gente tem a oferecer, mais nada? E quando a gente vai para as redes sociais, o que a gente está vendo é totalmente o contrário. Entendeu? Os alunos estão tendo um monte de cursos para fazer, estão podendo se aperfeiçoar, estão tendo, né, tipo, uma imensidão de informações aí que eles podem utilizar e que podem dar o apoio para eles. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente está fazendo que não está se falando muito, sabe? Mas, assim, a gente já está cheio de trabalho, a gente não parou um minuto.
Né? Então, assim, eu fico muito pensando nessa questão desse ensino remoto. Ah, vai voltar o semestre. Então, por exemplo, na UFMA agora volta o semestre, em setembro. Eu não sei, assim, o quão efetivo vai ser esse semestre e o quão isso vai ser melhor do que a situação que temos atualmente, onde as pessoas, né, dentro do seu momento possível, estão conseguindo, né, administrar dentro da sua situação, né, o momento que ela tem para poder, né, estar ali se dedicando ao estudo ou não, né? É, Então, eu acho Uma, que coi falta discutir. uma coisa que você falou, eu acabei deixando passar, mas que eu considero muito importante, você fez parte de um programa de mobilidade internacional. E você, de uma certa forma, né, além de uma mobilidade internacional, você fez uma mobilidade nacional, né? Porque você fez sua graduação no Paraná. Aliás, você sabe que quando eu estava terminando o meu doutorado, eu tinha sido selecionado para uma bolsa, eu acho que como é que é? Desenvolvimento Científico, DCR, lá em Uhum. Pontal do Sul, né? Eu não fui Ah, tá. porque surgiu a UENF, né? E aí eu optei, obviamente, por um plano de mais longo tempo, que no caso a bolsa tinha um período de 2 anos, enquanto que a UENF me ofereceria uma perspectiva de futuro e é onde eu estou há 27 anos, né? Mas aí você teve a sua graduação no Paraná, depois foi para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul te proporcionou ir para o Canadá, o Canadá te proporcionou ir para 2 lugares, Oceano Índico e no Pacífico, né? Que lá no Canadá você ficou onde? Você ficou na costa atlântica ou você ficou na costa do Pacífico? Eu fiquei em Hamilton, mas eu fui para a Costa do Pacífico e fiquei 2 meses na Costa do Pacífico. Então, essa é uma coisa que a nossa profissão nos oferece, né? É, Saí conhecer da o zona de mundo, né? conforto, né? Conhecer partes do mundo e, enfim, é uma É, coisa bem interessante, coisa que é difícil, né? Porque mas é prazeroso, né? Você vai fazer uma pesquisa, entra no navio, enfim, e esse é o grande lance. Então, e a outra coisa, né, que eu falei, aquele programa do Brasil Sem Fronteira, né, que a gente tem que estimular a mobilidade entre as nossas instituições. Inclusive, eu queria aproveitar a com oportunidade certeza. que você está aí na pós-graduação, para a gente estimular que alunos daí venham para cá e daqui a gente mande para aí, entendeu? De Com forma, inclusive, certeza. a participar aí dos cruzeiros oceanográficos com o navio que vocês coordenam, né? Que é uma coisa muito legal. Enfim, inclusive eu falei com o Franzé e agora falando com quem realmente manda, que você é a coordenadora, da gente fazer daqui da UENF, de repente, um polo para aplicar para o programa de pós-graduação de vocês aí na Universidade Federal do Maranhão. Então, quando abrir o edital, vocês anunciarem que o Laboratório de Ciências Ambientais da UENF é também um lugar onde eles podem fazer prova para aí para o Maranhão, né? Então, Para quer dizer, fazer, aham. pessoas aqui do Rio podem fazer prova para ir, né? E de repente isso também É. estimula a gente levar alunos para ir, enfim, é uma proposta. Eu acho que é fundamental essa Universidade Sem Fronteira aí que você mencionou, né? Uma das coisas, igual que você comentou, dessa questão dos pós-doc, né? Que acabam não querendo sair das suas regiões, né? E isso é realmente assim, uma coisa que por essa experiência de ter passado em vários lugares, assim, sempre tento estimular nos meus alunos, né? Assim, a importância de sair dos ambientes, frequentar outras instituições, né? Até mesmo aqui dentro da UFMA eu vejo isso um pouco, assim, de profissionais que estão a vida toda dentro da UFMA e conhecem muita coisa de UFMA, mas conhecem pouca coisa de outras instituições e pouca coisa de outras experiências. E eu acho isso importante, sabe? Eu acho que isso precisa, né? Esse conhecimento do próximo, a gente não pode ficar preso ao nosso departamento, à nossa coordenação ou ao nosso grupo, né? A gente tem que conhecer a própria instituição, o próprio Brasil como um todo, né? E os grupos de pesquisas em gerais da tua área, né? Tu tem que sair desse grupos que a gente forma dentro da própria universidade, né?
Então, eu acho que isso é importante, e esse momento remoto, ele trouxe esse ganho, entendeu? Que a gente nunca tinha parado, né, para ver como a gente podia, né, usar isso dessa forma, né? Então, assim, ele trouxe isso, né, mais próximo, né? Então, eu fico olhando hoje, nossa, por que a gente nunca pensou em fazer uma disciplina, né, em vários programas, remoto, juntar um programa com outro, né? Então, assim, né, olha isso, né? O quão grande, olha o que a gente tem nas nossas mãos, né? Então a gente olhar para esses outros lados, eu acho que favorece muito, né, o crescimento de toda a universidade, né, como um todo no Brasil, né? Eu acho que é aquilo que eu falei, acho que a gente tem que parar de discutir os assuntos que já estão, a gente fica batendo naquela mesma tecla, né? E ver possibilidades, ver coisas que a gente pode fazer e como que a gente pode sair disso, né? Mas para isso precisa que a gente inicie essas transposição de barreira, né? Conheça outros ambientes, conheça outros laboratórios, outros programas, outras instituições. É importante isso, né? Então, eu acho que esse link ele é essencial e lógico, né? A gente com certeza aceita fazer essa parceria aí com o programa de vocês, vai ser maravilhoso. E, bom, né, Carlão, tu já é da casa, né? Mas eu acho que a gente pode unir, né? Fazer esse elo maior entre os programas, né? Essa mobilidade entre os alunos, né? Essa mobilidade entre o programa, até mesmo disciplinas que às vezes contemplam um programa e contemplam o outro que também podem, né? Ser assistidas, né? Então, não sei, a gente poderia realmente aí, né? Estreitar esses laços, né? Com certeza. Acho que isso seria benéfico para todos, né? Eu acho que a gente tem que pensar uma forma realmente de apoiar esse tipo de intercâmbio. Eu acho muito bom por vários motivos, né? Inclusive porque, como os estudantes vão frequentar diferentes laboratórios, isso obviamente vai possibilitar aqueles que não têm contato, de repente, com determinados tipos de equipamentos, eles poderem vivenciar Lógico. essa realidade. Por exemplo, a questão que vocês têm aí, uma embarcação de pesquisa oceanográfica, enfim, tem uma série de coisas que cada um tem a sua especificidade, né? E isso é que vai ser o grande diferencial da gente apresentar para os alunos de forma que eles possam construir o ideal deles, né, para o futuro, porque isso vai poder proporcionar eles construírem o ambiente que eles desejam, né? Inclusive avaliar de forma muito melhor. Eu tenho certeza que o período que você teve no exterior foi super importante para você estabelecer algumas questões que certamente você adota e outras que você também não adota, porque nem tudo são mil maravilhas, né? No lugar, as pessoas às vezes costumam construir no imaginário situações que, né, aquela coisa, a merenda do vizinho é sempre melhor, né? Então, Uhum. a gente tá aqui a nossa coordenadora de pós-graduação, a professora Marina Suzuki. Eu estou falando aqui, mas eu não sou nada, né? Sou só professor. Aqui está ela falando aqui, ó. Vamos incrementar a interação entre os programas de pós-graduação. Isso é bem Tá propício. bom. Então, já tenho o aval da minha coordenadora aqui. Isso é ótimo, né? E é um estímulo para os alunos, né? Eu acho isso, assim, tão importante. Essa experiência que a gente fala das outras instituições, ela é muito importante para te criar várias, digamos, melhorias profissionais, né? Primeiro, esse senso crítico da gente entender, né? Coisas diferentes, momentos diferentes, aprender a lidar com situações diferentes, pessoas diferentes, grupos diferentes. Né? Eu acho que em nenhum local que eu estive eu larguei de aprender. Cada um eu aprendi uma coisa diferente, né? Então, em São Luís, na Universidade Federal do Maranhão, nossa, eu estou aprendendo muito, muito, muito mesmo, assim, né? Então, eu acho que cada local com as suas especificidades e com os seus problemas te acrescenta, não só como profissional, mas como ser humano também, né? Eu acho que isso é fundamental para a tua formação. Né? Então, assim, a formação, ela depende disso. Então, a gente, assim, sair da zona de conforto um pouco realmente, né? Para ir para outros locais, eu acho que isso favorece até mesmo o pós, o profissional, né? Porque eu vejo assim, a gente pensa a pós-graduação sempre como ela tendo
esse papel na formação de um pesquisador e essa necessidade de que um pesquisador, né, ou atrelar sempre a pesquisa um posterior trabalho dentro de uma universidade, né, ou alguma coisa assim. E a gente não abre o caminho, né, para mostrar que, na verdade, o pesquisador ele pode estar dentro de vários tipos de trabalhos, né, distintos, né? Então, um pesquisador pode sim ser um gestor, um pesquisador pode sim estar trabalhando dentro de uma empresa, né? Então, o pesquisador ele não tem que estar só dentro da universidade, né? Então, assim, não é porque você não está com o teu cargo de pesquisa, significa que você não vai aplicar a sua pesquisa. Né? Então, a partir do momento que você aprende a pesquisar, você leva isso para a tua vida toda, para tudo, até para a compra do mercado que você vai fazer. Então, até no momento de comprar os seus produtos no mercado, você pensa pesquisando. Né? Então, esse pensar pesquisando, ele serve para muita coisa, né? E isso faz com que a gente esteja dentro do mercado de trabalho, né? Então, a gente tem que romper mesmo essas barreiras de qual é o mercado de trabalho nosso, né? Porque eu acho que também fica muito esse negócio do mercado de trabalho ser só um, né? Como se a única coisa que um pós-graduando pudesse fazer é um mestrado e um doutorado e entrar numa universidade, mais nada, né? E não, né? Então, existe aí realmente, né, um campo e que a gente pode estar atuando, né? E que eu acho que é pouco discutido também, sabe? Essa realidade já mudou muito da década de 80 para hoje, né? Graças, né? Eu lembro muito, inclusive para os biólogos e para os oceanógrafos, oceanólogos, enfim, para toda essa turma, o mercado de trabalho já ampliou muito. Inclusive, várias empresas, hoje você tem biólogos, você tem oceanógrafos em cargos de liderança, coisa que lá na década de 80 só ocupavam os engenheiros, né? Eu lembro muito Sim. bem, porque principalmente nessas empresas que trabalham com questões ambientais, né? Lá na década de 80, quando se criou o IBAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o EIA-RIMA, blá, 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 todas as empresas, na realidade, a grande maioria, não tinha biólogo ou oceanógrafo em cargo de liderança. Hoje isso já mudou bastante. Então, quer dizer, é tudo muito novo, né? Porque a demanda é muito grande. No Brasil, as empresas também não convivem muito bem com a contratação de doutores, até as universidades privadas também têm. Exato. Então, quer dizer, essa pandemia, inclusive, ela tem mostrado um efeito perverso em relação a essas atividades remotas, né? Porque como na atividade remota você pode abranger um número elevado de pessoas, várias universidades e instituições privadas iniciaram, vamos dizer assim, uma reengenharia, né, que eles chamam, né? É um nome bonito, mas para simplesmente colocar gente para fora. E isso, inclusive, tem me preocupado, sabe? Outro dia eu vi uma reportagem no jornal alemão que um colega disponibilizou lá na lista de professores da universidade, onde um professor, acho que da Universidade de Hamburgo, falava exatamente da possibilidade de, no futuro, né, essa questão de se poder fazer muitas coisas remotamente, né? Esse é um problema que a gente tem que estar muito atento, porque isso pode ser um fator realmente de vulnerabilidade dentro das nossas funções, né, de atividade meio, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa não depende, não está totalmente desvinculada da outra. O fato de você usar uma ferramenta como essa que a gente está usando aqui agora não significa que a gente tenha que não deva ter o contato e a proximidade com o estudante, né? Então são coisas muito distintas, né? E me preocupa muito essa questão para o futuro, né? O risco que a gente tem de normalizar esse tipo de situação. Eu acho que isso aqui é muito importante. Inclusive, uma das coisas que um dos motivos que me motivou a questão de se fazer isso é de se manter a proximidade, né, das pessoas, tentar atrair os jovens para aqui para dentro e a gente poder ter participações, né?
Então, enfim, eu acho que esse é o momento da gente repensar, mas não delegar que essa aqui é toda a solução para tudo. Inclusive, aqui meu amigo Cícero, ele é ativo, ele já botou aqui, falando assim, tem que tomar cuidado, inclusive, com a inteligência artificial, né? Porque podemos ter disciplinas ministradas puramente por máquinas, né? Então, quer dizer, esse é um risco eminente e você perde essa questão da pessoalidade, né? Então, que é uma coisa... Você vê aqui, olha, 90% da nossa audiência é aqui o grupo de alunos que você tem contato, e todos eles te elogiando. Então, quer dizer, se tivéssemos uma máquina chamada Mariana, certamente ela não teria esse... É porque eles experimentaram a proximidade com você, né? Uma relação de afeto, uma relação de proximidade que a máquina não possibilita. Então, eu fico muito preocupado com essas soluções que estão passando por aí. Eu estou achando estranho aqui porque está mandando encerrar a nossa participação aqui, mas ainda tem 15 minutos, eu não estou entendendo esse negócio. Ele botou um códigozinho aqui em cima de encerrar, mas eu cronometrei aqui o nosso tempo, inclusive eu estou com o cronômetro ali, está 14 minutos ainda, e está aqui para encerrar. Mas eu vou ficar monitorando aqui. Se entrar, normalmente ele dá o sinal de 2 minutos para encerrar. Porque eu sempre peço para a pessoa com quem eu estou conversando, para, como última mensagem, dar uma mensagem de otimismo aí para essa turma mais jovem, não só os estudantes, mas também profissionais que estão iniciando suas carreiras. Enfim, para a gente não desanimar, né? A gente tem que manter a moral da tropa unida, né? Agora, então, Carlão, isso que você comentou... Me preocupa muito, sabe, Mariana? Dessa tentativa de normalizar o ensino remoto como uma possibilidade, né, real. Porque nem o ensino à distância ele faculta a parte presencial. Todos os estudantes que estão no ensino à distância do programa que a gente tem aqui na UENF, eles têm atividades noturnas, podem ir nos polos, e durante os sábados também. Então, quer dizer, sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com a defesa da simplificação dessa questão, né? Concordo plenamente, né? Eu acho que o ensino remoto ele é uma ferramenta. Uma. A gente tem um monte de outras ferramentas, né? E na verdade é aquilo, né? Como eu comentei, o ensino, a tua formação, né? Ela não é só baseada no que você aprende dentro do conteúdo, né? Então, não é só isso, tem a tua relação dentro da instituição, a relação com os teus colegas, a relação com os professores, né? Então você tem que... existe uma outra construção por trás de tudo isso, né? Que eu acho que a gente não pode perder de jeito nenhum, assim, né? Então eu também fico com muito medo em relação a isso, tanto pro lado dos alunos, porque assim, né? Se fosse assim, a gente os alunos só colocava disponível os livros na internet, o aluno ia lá e ficava lendo o livro, né? Qualquer, né? Então, assim, qual a lógica disso, né? Então, na verdade, assim, a gente tem que tomar... Eu também concordo que a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. E, assim, dá limite, né? Porque é isso que eu me argumento tanto. Será que a gente está usando o ensino remoto da forma correta, com um tanto de tempo? E não só com os alunos, me preocupo também como com os professores. Porque, assim, hoje eu vejo a minha carga de trabalho aumentou muito mais. É verdade. Então, assim, é de manhã, à tarde, à noite, não tem mais horário, final de semana, aí você usa muito o WhatsApp, e-mail, essas coisas, você tem que estar conectado o tempo todo. Então, assim, a hora que você vê, você fica... Eu vejo, assim, isso, assim, transformando, alterando demais a vida. Porque, assim, de repente, você tá no teu final de semana, vem a gente, né... Sabe que às vezes vem vários problemas, vem um problema que acaba no teu final de semana, sabe? Então, assim, é muito difícil isso, assim, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Existem limites aí que eu acho que a gente tem que ficar muito atento para não ultrapassar e para não levar a um prejuízo, né? Então, são vários pontos, né? Essa questão até mesmo da profissão, né? Porque se você coloca uma pessoa lá para... que a aula dela possa atingir muito mais gente de uma forma somente remota, você perde, né,
contato e esse link, essa troca que tem de experiência profissional, né, e assim a aderência de outros profissionais dentro da universidade que fazem com que, né, essa interdisciplinaridade, essas visões diferentes aumentem, né, o conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque tem várias coisas aí que a gente pode perder no meio desse caminho aí. Mariana, curiosidade aqui. Hoje eu gosto muito de Celso Furtado, né? Celso Furtado, embora tenha sido assim um dos grandes economistas que o Brasil já teve, né? Eu me rendo a ele, a outros economistas. Mas Celso Furtado é uma coisa muito interessante, né? Porque durante um governo ele foi ministro da Cultura, né? Então eu queria, você como uma pessoa do Sul, totalmente do Sul, né? Veio lá do Paraná, depois Rio Grande. O que você destaca aí? O que você destaca aí essa questão do Maranhão? Assim, o que te atrai aí? É um lugar muito bonito. Eu me sinto muito bem aí quando eu vou no Maranhão, aí quando eu for visitar vocês aí na universidade. Enfim, mas eu queria que você agora que já é quase maranhense, tem 5 anos aí de Maranhão, já tem umas relações mais estreitas com o povo do Maranhão. Como é que você vê o Maranhão, assim, as belezas, a cultura do Maranhão? Fala um pouquinho para o pessoal aqui do Sul, aqui do Sudeste, que não conhece o Maranhão. Eu sou super garota propaganda do Maranhão. Mas eu sempre falo isso. Eu, inclusive, assim, garota propaganda e às vezes arrumo umas brigas quando alguém vem falar mal do Nordeste, do Maranhão, que Deus o livre. Mas vamos lá. Bom, assim, né? Na verdade, assim, sempre tive muito aberta, assim, para a cultura do Nordeste, né? Sempre foi uma cultura que eu admirei demais, assim, né? E inclusive, quando eu me candidatei para a vaga, eu ainda comentei com a minha mãe, eu não sei por quê, eu acho que é meu lugar, eu acho que tá me chamando, não sei por quê. Eu acho que eu sempre tive, assim, essa curiosidade, sabe, assim, para conhecer, para saber um pouco mais, assim. E na verdade, assim, eu fico super admirada, né, verdade, com a cultura, né, do maranhense e do nordestino como um todo, mas no Maranhão, como eu tô, né, mais inserida, eu admiro demais, assim, a garra da população, a cultura, né, é um povo trabalhador, é um povo que consegue fazer muita coisa com o pouco que é dado para eles, né, então, assim, é um povo que tem que batalhar muito por uma miséria de oportunidade. Então, isso são coisas assim, eu acho que eu acho que eu me transformei em outra pessoa depois que eu fui para o Maranhão. Eu aprendi a ver o próximo de uma outra forma. Eu aprendi a entender um pouco mais o contexto histórico das pessoas, as oportunidades, aprendi a entender o que é meritocracia mesmo, porque para mim meritocracia hoje não existe, né? Então, a partir do momento que você não consegue dar condições adequadas para as pessoas, né, conseguirem chegar numa mesma situação, é impossível você falar a respeito disso. Exato. E é um dos motivos que eu fico muito brava quando alguém critica e fala do nordestino ou do maranhense, né? Como sempre que essa questão do sul, né? Que tem essa mania de sempre, né? Falar do nordestino como se o nordestino não trabalhasse, o nordestino isso. E é o contrário, né? Você vê uma população que acorda 4 horas da manhã e já começa a dar tudo sangue para conseguir se virar, né? Onde todo mundo da família trabalha, uma união muito grande entre eles. Então, assim, eu realmente assim, respeito demais assim, a população, né, do Maranhão. Acho que eu, assim, fico muito contente de ter aprendido tudo isso, assim, sabe? E fico feliz também por poder me sentir como alguém que também possa ajudar, sabe? Porque eu vejo, assim, que eu posso... digamos assim, incentivar, né, as pessoas a buscarem mais, a saírem, a ir atrás dos seus sonhos. Então, assim, isso também é uma coisa muito legal, assim, que me mudou um pouco também, assim, esse sentimento do que é a profissão, né, como de professor, né. E além disso, todas as outras coisas, né, é um local muito bonito, tem uma cultura riquíssima, uma história riquíssima. Bom, um manguezal que para nós oceanógrafos, qualquer um, né, fica babando, né? Então, quando você chega aqui e vê esse manguezal enorme, quando você vê essa maré, nossa, uma maré de 6 metros, que sobe e desce, para qualquer oceanógrafo, isso é um deslumbre, assim, né? Então, é uma biodiversidade gigantesca, né? Muita coisa para se fazer, muita coisa para aprender.
Então, eu olho assim e vejo infinitas oportunidades, sabe? Infinitas crescimento, formas de interação. Então, eu não sei, assim, para mim foi uma experiência que eu acho que não tem preço, assim, sabe? E às vezes eu vejo as pessoas com muito preconceito, né? Assim, igual você mesmo comentou, né? De não querer vir. Às vezes abre concurso aqui, tem Né? 2, 3 pessoas tentando um concurso. Eu fico olhando e falo, gente, abre um concurso em São Paulo, tem 50 tentando um concurso em Pois São é, Paulo. Abre um concurso no pois Rio, é. tem 50 Eu vou te tentando. Aqui contar, tem aqui dois. abre aqui para o UENF e não vem muita gente, não. Então, então, né? E aí, assim, e aí eu fico pensando, falo assim, nossa, assim, sabe, tipo, o tanto de coisa que eu cresci nesse momento aqui, que eu, né, tô vivenciando, tô crescendo, isso é uma coisa que não tem preço, né? E assim, e digamos assim, né, a gente é vendido muito pra gente esse negócio Maranhão é perigoso, Maranhão isso, Maranhão aquilo. É perigoso como qualquer outra capital do Brasil, né? Então, assim, a gente não tá no meio da selva, né? Peraí, sabe? Assim, não é assim, né? Então, assim, tem muita coisa boa, né? Então, assim, o que eu poderia dizer para as pessoas que não conhecem, venham conhecer, né? Se abram um pouco para novas experiências, para as novas coisas. Eu acho que aqui é um local que tem a acrescentar muito na vida das pessoas, tanto pessoal quanto profissional, e na nossa área principalmente, né? Quem sabe um dia a gente consegue fazer o programa Brasil Sem Fronteiras. Vamos esperar um bom É, presidente aí, um presidente que aposte na educação, um presidente que aposte na ciência, um presidente que não seja tão tosco quanto o que a gente está experimentando. Mas dizem que o remédio é, ruim às vezes é bom, né? Vamos ver se o povo quem sabe, acorda né? mais Sempre para espero. frente. Mariana, nós já estamos caminhando agora, afinal o papo está muito bom, o tempo passou Muito. rápido. Eu me assustei aqui quando deu encerrar, mas eu acho que eles botam isso para a gente ir controlando, mas o meu cronômetro ali já está apontando para 3 minutos e 40 segundos. Eu queria que você fizesse o seu fechamento aí, falando aquilo que a gente conversou, né? Ou seja, é, é, falar do futuro da carreira para esses jovens que estão aí te assistindo, extremamente eufóricos e são parte do seu dia a dia aí. Mandar uma mensagem de otimismo para eles, porque esse momento a gente entende que tem muita gente fragilizada, como você falou, não só os alunos, mas muitos professores também, tanto da escola pública, lá do ensino fundamental, ensino médio. Espero que a gente consiga aproximar cada vez mais a universidade das escolas. Essa é uma missão que a gente tem que cumprir também. O tempo é curto para tanta coisa, mas a gente tem que se esforçar e tentar fazer isso, né? Então, manda lá o seu recado, se você puder, em um minutinho, porque a gente vai estar acabando aqui. A Bom, Valéria galera, eu manda, acho. a Valéria, nossa aluna, está mandando aqui um grande beijo e falando que nós somos ótimos orientadores, viu? Oh. Bom, primeiro eu queria agradecer a você e a todo mundo, né, que tá aí, né, mandar um beijo para todo mundo. E eu costumo dizer que eu sou bastante otimista. Sou daquelas brasileiras que não desiste nunca. Eu, assim, uma coisa que eu tenho, assim, assim, de recado, acho que, digamos assim, né, para dizer para todos os alunos e todo mundo os colegas de profissão, todo mundo, é justamente isso, né, a gente tentar não desistir, né, tentar ver o lado positivo das coisas. É difícil, todo o processo, né, a vida é aprendizado, né, e aprender não é fácil, aprender é difícil, né, requer a gente cair, às vezes, errar, né? Eu acho que é interessante isso, a gente olhar, né, mais ao redor, ver as coisas que estão acontecendo e buscar como a gente pode ajudar. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, se fortaleçam, né? Assim, o recado que eu sempre dou para meus alunos, se fortaleçam entre os pares, entre as pessoas que a gente se identifica que pode, né, nesse momento, tá aí nos dando maior respaldo para deixar a gente, né, melhorar o crescimento, né? E não desistam, é isso aí. Meu horário tá acabando. Acabou. Acabou. Foi bom falar com você, tá, Mariana? Espero te Foi ver em breve aí ótimo, no Maranhão e Carlão. você aqui.
Tchau. E Tem na que próxima voltar, tem que voltar terça-feira, logo. na próxima terça-feira, às 18 horas, estamos aqui novamente com outra pessoa, tá? Isso aí. Tchau. Tá certo. Tchau, Abraço a todos tchau. aí. Valeu.